Você já sentiu que o peso de quem você se tornou é maior que a força de quem você foi um dia? Já teve a sensação de que as portas ainda estão abertas, mas seus pés não conseguem mais atravessar aquele limiar? Não porque Deus tenha te esquecido, mas porque você esqueceu como é ser olhado com amor quando tudo dentro de você grita que você não merece mais ser visto. A vergonha não é só um sentimento, ela é uma prisão sem grades. Ela não te prende com correntes de ferro, mas com correntes invisíveis feitas de memórias, de palavras que você nunca disse, de olhares que você imaginou. E o mais estranho é que você carrega as chaves dessa prisão, mas tem medo de usá-las. Porque se você sair, vai ter que encarar a luz, e a luz revela tudo. Houve um tempo em que você cantava, em que levantava as mãos, em que a comunhão era simples, quase natural, mas algo aconteceu no caminho. Talvez tenha sido uma queda silenciosa, daquelas que ninguém viu, mas que te marcou por dentro. Ou talvez tenha sido uma escolha que você fez sabendo que não deveria. E agora, cada domingo que passa, é um lembrete de que você não está onde costumava estar. A verdade é que a igreja continua lá. As cadeiras, as músicas, as orações, tudo permanece. Mas você mudou. E é essa mudança que dói mais do que qualquer condenação externa, porque o tribunal mais severo não está do lado de fora. Ele está dentro de você. E o juiz mais implacável que você conhece se chama eu mesmo. Pense naquela pessoa que um dia era parte ativa da comunidade, envolvida, presente, conhecida. Vamos chamá-la de André. Não precisa ser esse nome, poderia ser o seu. André era aquele que chegava cedo, ajudava a organizar as cadeiras, cumprimentava os novos. Mas houve uma noite em que André caiu. Não foi espetacular, não teve holofotes. Foi no silêncio, na solidão, no quarto onde ninguém viu. E quando ele acordou no dia seguinte, algo tinha mudado. Não foi só o pecado, foi a sensação de que ele havia traído algo sagrado dentro dele mesmo. No domingo seguinte, André foi à igreja, mas não era mais o mesmo. Ele sentou atrás, evitou os olhares, fingiu que estava bem, e semana após semana sentar atrás foi ficando mais fácil do que sentar na frente. Até que um dia, ele simplesmente não foi mais. Não porque não quisesse, mas porque a vergonha tinha construído um muro tão alto que ele não conseguia mais enxergar o outro lado. E sabe o que é mais triste? É que André ainda amava a Deus. Ele ainda orava, às vezes no escuro, com lágrimas que ninguém via. Mas ele tinha certeza de que se voltasse, alguém perceberia, alguém saberia, alguém julgaria. E ele não estava pronto para enfrentar isso. Mas aqui está a verdade que a vergonha não quer que você saiba. Deus não está esperando você se consertar para voltar. Ele está esperando você voltar para ser consertado. Em Lucas 15, Jesus conta a história de um filho que também sentiu vergonha. Um filho que pegou sua herança, foi embora, desperdiçou tudo e acabou cuidando de porcos, desejando comer o que os porcos comiam. E naquele momento, ele teve dois pensamentos. O primeiro foi: eu pequei contra o céu e contra meu pai, e não sou mais digno de ser chamado filho. Mas o segundo pensamento foi o que mudou tudo. Vou me levantar e voltar para a casa do meu pai. Ele não voltou porque estava limpo. Ele voltou sujo, fedendo a chiqueiro, com as roupas rasgadas e a dignidade quebrada. E sabe o que aconteceu? O pai correu. O pai não esperou ele chegar. O pai não cruzou os braços e disse: vamos ver se você aprendeu a lição. O pai correu e abraçou e beijou e cobriu aquela vergonha com uma capa de amor que aquele filho jamais imaginou que ainda merecesse. Você entende o que isso significa? Significa que a sua volta não precisa ser perfeita. Ela só precisa ser sincera. Você não precisa ter todas as respostas. Você não precisa fingir que está bem. Você só precisa dar o primeiro passo em direção à casa. Mas eu sei o que você está pensando. As pessoas vão me julgar. Talvez sim. Algumas pessoas vivem para isso. Mas aqui está outra verdade. As pessoas que realmente importam não vão. E as que julgarem, elas também estão lidando com suas próprias prisões invisíveis, porque todo mundo carrega algo. A diferença é que alguns aprenderam a esconder melhor. A vergonha sussurra no seu ouvido: você não pode voltar, você não é mais puro, você não é mais digno. Mas o Espírito de Deus diz algo completamente diferente. Ele diz: vem como você está, vem quebrado,
vem cansado, vem com medo, mas vem. Em Isaías 1:18 está escrito: venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Você percebe? Não é você quem se limpa primeiro para depois voltar. É voltar que traz a limpeza. É a presença de Deus que transforma, não a sua capacidade de se consertar sozinho. Pense em Pedro. Ele negou Jesus 3 vezes. Não foi um erro pequeno. Foi uma traição pública, declarada, repetida, e depois ele chorou amargamente. A Bíblia diz que ele saiu e chorou, e aquelas lágrimas carregavam mais do que tristeza. Carregavam vergonha. Como ele poderia olhar nos olhos de Jesus novamente? Como ele poderia voltar para o grupo dos discípulos depois de ter falhado tão espetacularmente? Mas Jesus não desistiu de Pedro. Ele foi até ele. Ele preparou café da manhã na praia. E ali, naquela conversa simples e profunda, Jesus não perguntou: por que você me negou? Ele perguntou: você me ama? 3 vezes. Uma para cada negação. E deu a Pedro a chance de reconstruir o que havia sido quebrado. A vergonha quer te convencer de que o que foi quebrado não pode ser restaurado. Mas Deus é especialista em restauração. Ele não descarta o que está rachado. Ele não joga fora o que está partido. Ele pega os pedaços e faz algo novo. Então, o que você faz quando a vergonha te impede de voltar? Primeiro, você reconhece que a vergonha é uma mentira. Ela é real no sentimento, mas é mentira na verdade. Porque a verdade é que o amor de Deus é maior do que qualquer coisa que você tenha feito. Romanos 8:1 diz: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há. Não deveria haver. Não, talvez não haja. Não há. Segundo, você dá um passo. Não precisa ser grande. Pode ser pequeno. Pode ser apenas uma oração sincera. Deus, eu quero voltar, mas tenho medo. Ele ouve essas orações também. Ele não está esperando você chegar com um discurso preparado. Ele está esperando seu coração, por mais bagunçado que ele esteja. Terceiro, você lembra que a igreja não é um museu de santos. É um hospital de pecadores. Todo mundo ali está lidando com algo. Todo mundo ali precisa de graça. E se você achar que alguém vai te julgar, lembre-se de que Jesus foi mais duro com os religiosos hipócritas do que com os pecadores arrependidos. Quarto, você escolhe acreditar que Deus está mais interessado no seu futuro do que no seu passado. Ele não fica revirando as páginas que você já virou. Ele está escrevendo capítulos novos. E esses capítulos não começam quando você se sente digno. Eles começam quando você decide confiar que Ele pode te fazer digno. A verdade é que a vergonha só perde o poder quando você a expõe à luz. Enquanto ela ficar escondida, sussurrando no escuro, ela vai te controlar. Mas quando você traz ela para a presença de Deus, quando você diz: eu caí, eu falhei, eu não sou perfeito, algo acontece. A luz não te destrói, ela te liberta. Você não precisa esperar até se sentir pronto, porque se depender de se sentir pronto, você nunca vai. A vergonha sempre vai encontrar uma razão para você esperar mais um pouco, mas a fé não espera pela perfeição. A fé dá o passo mesmo tremendo, mesmo com dúvida, mesmo com medo, e quando você finalmente atravessa aquela porta, algo muda. Não porque as pessoas aplaudem, não porque alguém nota, mas porque você lembra que pertence ali. Não por causa de quem você é, mas por causa de quem Ele é. A igreja não é o prédio, a igreja é o corpo, é a família, e famílias recebem de volta os que se afastaram. Famílias perdoam, famílias restauram. E se a sua igreja não faz isso, talvez não seja uma questão da igreja em si, mas de encontrar um lugar onde o amor de Deus seja mais forte do que o peso da religiosidade. Hoje, neste momento, enquanto você ouve essas palavras, saiba que não é tarde demais. O Pai ainda está na varanda. Ele ainda está olhando a estrada. E quando Ele te vê, mesmo que você esteja longe, Ele corre. Ele sempre corre, porque o amor não espera. O amor vai ao encontro. Então, respire fundo. Você não precisa ter todas as respostas hoje. Você não precisa estar perfeito amanhã. Você só precisa decidir que não vai deixar a vergonha escrever o final da sua história. Porque Deus tem um capítulo melhor esperando. E esse capítulo
começa quando você dá o primeiro passo de volta para casa. Se essas palavras tocaram o seu coração, se você está passando por esse momento ou conhece alguém que está, eu quero te convidar a fazer algo. Deixe aqui nos comentários o seu nome e a cidade ou estado de onde você está assistindo. Queremos orar por você, pela sua família ou por aquele parente próximo que você sabe que está enfrentando essa luta. Você não está sozinho. E se este vídeo fez sentido para você, deixe seu like e se inscreva no canal. Que Deus te abençoe e te guarde.